se eu estou mais distante. Pode ser. Se eu me aproximar, é capaz de acontecer isso. João Carlos, bom dia. Bom dia, João Carlos. Dia e noite, né, João Carlos? Pô, tem tarde não, pô. Tá certo. Ops, boa tarde. Boa tarde. Tem mais gente aí? Você falou que tem. Porque tem gente que às vezes não cumprimenta, então a gente fica sem saber, entendeu? É uma forma que eu tenho de saber quando dá qualquer coisa que diga ali. Mas se não falar nada, a gente não sabe, só está vendo. Bom, vamos nós. Né? O título dessa. Vamos chamar de palestra isso, né? Gostaria mais de ser uma conversa, né? Uma conversa aqui. De quem quiser me acompanhar na minha missão. Fiz uma introduçãozinha que diz o seguinte, mas antes de dizer qualquer coisa, eu espero que as pessoas façam perguntas, intervenham, entendeu? Principalmente quando acabar mesmo, não se acanhe não, falo mesmo, né? Para a gente poder trocar algo, né? Saber, ver se eu estou no caminho certo, se não estou, eu estou aberto, entendeu? Eu não estou nada fechado, não. Ainda vou te dizer mais daqui a pouco, por que eu não estou fechado, né? Bom, introdução. Hoje, na beira, assim, de fazer 76 anos, né? Talvez esteja compreendendo qual é realmente a minha missão, né? E assim, eu até falando com a Natasha, que está aí, minha filha, acabei de falar para ela, disse assim, fazendo uma comparação. Eu me lembro quando o Meixo Sama começou a ver que a missão dele era aquela, e ele não ficou nada tranquilo, vamos dizer assim. Não fica, porque às vezes você começa a ver que naquela ocasião com ele e comigo também, acontecendo mais ou menos isso. Você começar a ver que você não é tão grande assim, entendeu? Como é que é? Mas às vezes é tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Como é que é? Eu não sei. Então eu vou expor e vocês me ajudem até a me certificar que é isso mesmo, não sei. Bom, então na década de 60, vou botar assim daí por décadas, para vocês terem uma ideia, né? Aí a visão que a gente tem vai saindo daquela visão. Nos inícios dela, na década de 60, eu entrei para a Escola da Marinha Mercante, para me formar em náutica. E vir a ser o quê? Comandante de navio, tá certo? Resultado, nunca mais eu nem de visita fui a um cabine de piloto. Não sei nem. Você vê que não tinha nada a ver comigo, né? Aí, antes de chegar à metade desta década, quis entrar no mundo dos negócios. Talvez, quem sabe, hoje, a palavra seria aspirando a ser um empreendedor, né? No entanto, não passei mesmo, foi um tempo sendo vendedor de sabão, daqueles portugueses que estavam sendo mandados para a Ilha das Flores. Era difícil, você tinha que contar piadas, mas era difícil vender. Entendeu? Na metade desta década, como líder universitário, diante da ditadura militar,
possivelmente, não tenho muita certeza, mas me imaginei vindo a ser um dirigente, né? Mas achando, o que eu achei foi muito chato em ter de falar repetidamente as mesmas coisas em vários lugares. Cada lugar que você ia sem falar a mesma coisa, porque a questão da política naquele momento era essa, então você ia para falar, e como não tinha televisões, década de 60, e mesmo que tivesse, a gente também não ia falar, mas não tinha mídia, por exemplo, isso aí que o pessoal usa muito, que eu estou usando agora, não tinha nada disso, né, cara? Então, em cada lugar que você era convidado para ir, você ia lá e ia falar o quê? As mesmas coisas. Fora, para você ter uma ideia, eu falava para ali em cima de uma pilastra que tem na Câmara dos Vereadores aí do Rio de Janeiro, que é o lugar Da LERJ. mas como é que é o nome daquilo? Que tem o Teatro Municipal, entendeu? Então, assim, um lugar. Cinelândia. Cinelândia. O que você tinha que fazer? Você subia, era uma multidão lá embaixo, eu não sei calcular, mas devia ser milhares de pessoas. E você pensa o quê? Que você tinha o quê? O alto-falante? Não tem nada. Você tinha que falar. Então, é uma coisa muito chata. Não tinha nada de. Bom, que eu acabei mesmo, né? Eu acabei mesmo por ser apenas um militante de esquerda, quer seja do MR8 e depois do PCB. Foi isso. Década de 70. Aspirei a ser um pesquisador em matemática. Fui para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Mais tarde trabalhei nos Institutos de Matemática das Universidades Federais do Rio de Janeiro e da Fluminense, né? No entanto, quiçá, só me tornei o quê? Mestre nessa ciência exata, né? E fiz algumas monografias e trabalhos científicos, mas não de valores mesmo, entendeu? Como é que é? Valores medianos, mais ou menos, entendeu? Na década de 80, dirigi-me ao campo da informática. Estava surgindo a informática e ninguém quase ia para isso aí, informática. Até o cara que fosse um digitador, como era o nome, era analista de sistema, mas antes era. Estou até me esquecendo o nome das coisas. Era um programador. Se o cara já fosse um programador, pô, já ganhava dinheiro. Entendeu? Aí eu fui logo fazer o doutorado em engenharia de sistema e computação na COP. Né? E também, ao mesmo tempo, eu me dediquei a entrar numa nova área de conhecimento. Nova área, nem sei se a palavra é essa. Estava na criação das premissas, nem tinha surgido direito uma educação matemática, chamada educação matemática. Eu verifiquei que eu gostava da pesquisa, mas eu era professor também. Então, eu sabia que eram dois objetos diferentes. O objeto da matemática era um, o objeto de professor de matemática é outro. É outro objeto completamente diferente, entendeu? E eu comecei a ver isso, comecei a querer ajudar a formar, a fundar essa nova área de conhecimento, que seria chamada educação matemática, né? E, bom, o desfecho foi apenas eu ter tentado fazer um curso lá de doutorado na educação matemática, mas acabei fazendo um doutorado em educação na UFRJ. Fiz, né, nessas áreas de educação matemática, fiz algumas investigações científicas, participei de congressos ou seminários, não lembro mais qual é a palavra, né, e a gente fundou um grupo chamado Pedagogia Matemática Socialista Brasileira, ou Comunista Brasileira, acho que era isso. Era o núcleo do Instituto Astelio Pereira, que era do Partido Comunista Brasileiro. Bom, mas nesse interim também fui 2 vezes chefe de departamento, meu departamento, que era matemática pura e aplicada, não, pura matemática pura, na UFRJ. Fui 2 vezes, fui diretor do Instituto, né? Bom, na década de 90, tornei-me espiritualista, deixando o comunismo de lado, terminando por ser ministro da Igreja Messiânica Mundial, a IMMB. Né? Antes de iniciar o século XXI, fundaria o que viria a ser o Centro Cultural Paradisíaco. Não tinha esse nome nessa altura, né? Era outros nomes e tal, era o CCP. Bom,
Século XXI, já aposentado profissionalmente e também aposentado como ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, continuei até hoje como responsável pelo Centro Cultural Paradisíaco. Resumindo, na maior parte da minha existência, tive pouco êxito. Em quê? Comandar navio e empresa. Persuadir partidários, povo e governantes. Alcançar cargos de condutor de devotos, né? Tipo assim, sei lá como chama-se, feminista, um reverendo, né? Que viesse adotar minhas ideias, dar um alto, então, as minhas diretrizes, entendeu? Mas é bom frisar que nunca passou pela minha cabeça ser um dirigente dessa altura. Nada disso. Não passou pela minha cabeça. Eu não queria nem ser ministro, né? Bom, diante de tais fatos, se poderia até pensar que a minha vida foi um tremendo de um fracasso, né? Nesse sentido, né? De aspiração, de chegar a uma missão. É claro que você tem outros parâmetros, né? Você trilha também, você é marido, você é pai, você é outras coisas que envolvem, você é filho, né? Bom, porém, observando um pouco mais minuciosamente, pode-se notar que isso tudo foi de uma tremenda experiência, né, vivenciada, pois minha vida missionária e cultural foi algo muito rica, o que me permite acreditar de estar apto para pesquisar e ensinar na formação de mamereiros. Enfim, tudo isso me parece que está sendo, o que vai ser, o que será, o que deve ser, não sei, esta é a minha missão. Tá? Bom, para corroborar nesta crença, basta notar, aí que vem um problema. Por que eu estou dizendo isso? Eu elaborei coisas que o Messias Meixo Sama mandou fazer, ou comentou, eu não sei como é que é, mas olha só quantas coisas. Primeiro, é de uma importância isso? Eu acho que é. Porque ele pediu para fazer, disse que ia ser feito. Ninguém faz, só eu que faço. Tem alguma razão para isso. Está entendendo como é que é? Sistematização dos meus, quer dizer, dos ensinamentos do Messias Meixo Sama. Ele mandou fazer isso. Eu comecei fazendo lá de 1995, mais ou menos, lá, o Cristiano, se estiver aí, vai lembrar disso, da digitação das coisas. Pô, você vê, demoramos aí uns 25 anos trabalhando nesse sentido. Então, hoje nós temos aí a Bíblia do século XXI, está feito. Se está ruim, se está mais ou menos, não sei o quê, não sei, cara, mas está feito, pô. Eu nunca disse que isso aí deveria ser o definitivo, eu sempre estou dizendo que eu fiz sozinho, pô. Fui trabalhar em 18 áreas de conhecimento, não é fácil não, cara. Você tem que ter um mínimo, não digo dominar, mas você tem que ter um mínimo passagem por ali. Eu tive passagem, graças a Deus, por ali, mas né, economia, política, jorei, agricultura, olha só, quanta coisa. Né? Teologia, né? No fundo era teologia, mundo espiritual, muita coisa. Cara. Bom, outra coisa, projeto para a cidade da nova era. Só se fala de cidade da nova era, mas cadê um projeto? Um projetinho eu fiz. Caramba, o que está aí? A gente pode dizer assim, isso não é nada, foi uma porcaria lá, a Bíblia do século XXI também é mais ou menos essa coisa, não deve nem ter sido feito. Mas eu fiz, cara. Outra coisa, filme. Ele disse que ia ter um filme sobre ele, né, no século XXI. Quem é que fez esse filme? Aí eu fiz. Ponto, um ponto na medicina, se não me engano. Uhum. Fiz mais 4 ainda. E fiz, cara. Outra coisa que ele falou, que tem que fazer uma nova cultura. Ele começou dizendo,
Ele começou fazendo duas, porque não estava dando tempo, uma terceira ele engatilhou, que seria o quê? Né? Sobre a saúde, um novo tipo de saúde, né? Uma nova tipo de agricultura, um novo tipo do belo. Ele foi dando dicas, ele queria fazer no livro dele, né? Tipo, é o único livro que ele escreveu, né? Nova Civilização, não era bem esse nome, porque também deram esse nome, era um outro, eu já esqueci. Ele começou a fazer, ele era para fazer todos esse livro, mostrando como é que era toda a cultura, mas ele não teve tempo de fazer isso. Né? Tudo bem. Aí, lá estou eu fazendo, fazendo. É o que eu estou fazendo agora. Né? Outra coisa que ele mandava fazer aqui, vivenciar o quê? Criar essa vivência do ativismo religioso. Ele chamava a palavra ativismo religioso. O que ele queria dizer com isso? Era pegar os ensinamentos na vida prática, na vida cotidiana. E acontecem as coisas por aí, eu, pof, vou lá e falo. Quer dizer, veja bem, eu não vejo as pessoas fazerem isso. E eu estou fazendo. Aí eu fico pensando, pô, será que eu tenho uma missão diferente? Quer dizer, estou me dando o direito de pensar nessa hipótese e com o mesmo, talvez, com a mesma, o que me chama sentiu naquela ocasião de receber uma missão daquela natureza. Eu devia ser essa missão agora 70, na beira, como é que é, 76 anos de idade. Será que essa é a minha missão? Eu estou colocando para vocês me ajudarem, entendeu? Estou explicando, estou vendo isso aí, né? Bom, vou parar por aqui, porque é muitos detalhes. Vamos dizer, então, olha, eu fiquei vendo, assim, nessas últimas ocasiões aí, no que diz respeito à política, no que diz respeito à religião, no que diz respeito ao coronavírus, no que diz respeito, aí vou falar agora uma coisinha mais, no que diz respeito à internet, tá? Olha só, no que diz respeito à política. Eu vou reproduzir o que escrevi e postei no Facebook, porque foi muita coisa que eu falei já sobre política. Muita, 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 mas é muita mesmo. Vou pegar apenas o último que eu parei. Disse assim, ó, meu decálogo político no momento. Não teve os 10 mandamentos do Moisés? Então, mais ou menos, a grosso modo, eu quis fazer o seguinte, meus 10 mandamentos, acabei. Entendeu? Eu vou só porque esse aqui eu posso até narrar, porque não é muito grande. Mas se for para a religião, ou se for para o coronavírus, por exemplo, tem muitas páginas. Eu não vou fazer isso. Mas vou fazer só de panela. Mas vou fazer isso aqui só para fixar, lembrar as pessoas. Olha o que eu escrevi. Ó. Atendendo a vários pedidos, que eu explicitasse melhor as minhas reflexões sobre o que está acontecendo no Brasil em termos políticos, o farei. O que eu digo? De antemão, peço encarecidamente que, depois de fazê-lo, não me solicitem mais, a não ser que a situação brasileira se modifique substancialmente, conforme eu entendo. Pois tenho que gastar meu tempo e energia no que acho de mais importante, que é o de colaborar na formação de mamerritos, em especial na cultura revolucionária do Messias Meixo Sama. Início. Como sabedor que a sociedade brasileira está dividida entre dois mitos, quais sejam os dos lulistas e bolsonaristas, todos dois se diz um mito. Ou seja, entre esquerda e direita, com suas verdades evidentes, que não requerem demonstrações, né? Nem evidência, nada disso, e nem realidades também, que é o de colaborar na formação. Não, nem na realidade, que como matemático que fui, me dou o direito também, como também filho de Deus, de expor os meus postulados. Aí que eu vou dizer quais são esses 10 postulados aí. Primeiro, né? O único Messias para mim é Meixo Sama. Então, por mais que o Bolsonaro tenha o nome de Messias, não me interessa.
Segundo, o Messias Jair Bolsonaro é um Gogol que é de vezes melhor que o de Lula, como pessoa. Isto é, um Gogol é um número que é 10 elevado a 100. Você não imagina o que é isso, né? Muitos zeros. Eu botei até aqui os zeros todos, mas aí eu tinha que. Nossa, podia tentar mostrar, mas deve ser sempre é complicado para se acertar. Está vendo aquele zero todo? Aquela quantidade de zero toda ali, está vendo? É isso. Agora você imagina, agora quanto a ser presidente, pessoas já vejo isso, um Gogol. Para ser presidente é um Googleplex de vezes melhor do que o Lula. Se é 10 elevado a um Gogol. Aí tu não imagina quantos zeros são. Não tem jeito. Bom, então, tá tranquilo? Estou dizendo, olha, para mim o Messias é Meixo-Sama. Bolsonaro não é Messias. Bolsonaro é melhor pessoa e melhor presidente do que, por exemplo, o Lula. Esse outro mito. Terceiro, hoje, depois de Moro, com sua ação, atitude, ou quem sabe até o seu pensamento, com sua razão, sentimento e vontade, considero o Bolsonaro melhor do que o Moro. Eu não considerava, não, mas hoje já considero melhor do que o Moro, né? Não só por essa questão de traição, essas coisas que estão botando aí, não, né? Porque isso eu não sei bem essa história. Mas, assim, o Moro não saiu do aspecto técnico, né? Ele não entrou bem no mundo político. Ele tinha que ter uma outra conotação sendo político, né? Tinha que fazer algumas coisas que ele não fez. Tinha que ter botado a boca no mundo, soltar o Lula, coisa desse tipo assim, né? Quarta coisa, Moro para mim está morto politicamente. Então, não tem nada que considerá-lo mais em minhas análises, não quero saber disso. A não ser que haja algo surpreendente. Então agora é hora não só de apoiar os vivos, então quem são os vivos, mas também, não só apoiar os vivos, mas também de cobrar desses vivos, como de Bolsonaro que continua presidente, o seu sucessor. Ele vai botar outro cara para o Ministério da Justiça, então. Vamos cobrar dele, pô. Bom, quinta coisa. Como seguidor do Messias Meixo-Sama, eu não sou nem comunista e nem capitalista. Inclusive, no cenário nosso brasileiro, nem o liberal defendido por Paulo Guedes. Estou fora. Sexta coisa. Não sou seguidor do Messias Jair Bolsonaro. Com isso, quero dizer que não consigo vê-lo como alguém de excelente visão de mundo, de excepcional liderança e estratégia, a ponto de acreditar que tudo que ele faz é com magnífica maestria e que os resultados do seu governo são espetaculares. Não. Só para você ter uma ideia, nem militante eu sou do Bolsonaro. Eu sei a diferença entre militante e simpatizante. Eu fui do Partido Comunista. Então, quando você é militante de um partido, você comunga com o processo, a meta. Qual é o processo, cara? Qual é o motor da história? A luta de classe. Para chegar aonde? Né? Um mundo sem exploração, né? Sem Estado. Eu sabia onde a gente queria chegar. Que tipo de moral que tinha na jogada, né? Bolsonaro não tem nem partido, cara. Como é que eu posso ser militante de uma coisa que não tem nem partido? Simpatizante é aquele camarada que pode ir, pode não ir, pode seguir, pode não seguir. Daqui a pouco ele apoia, dá um dinheirinho, não sei o quê, vai num local, numa passeata, numa manifestação. Mas ele não tem um compromisso, ele não decidiu aquelas coisas internamente, entendeu? Então, nem militante eu sou. E hoje eu digo assim, com sinceridade, nem consigo ser um grande simpatizante. Sou um cara assim que não quero, é como se fosse assim, torço, melhor falar a palavra assim, torço por ele, entendeu? Torço assim que ele permaneça no poder, por exemplo, pode cair, pô, mas é ele que é responsável pelo que ele está fazendo, né? Bom, sétima coisa, visão de mundo. Em termos de religião, sabe o que ele é? Ele é protestante, ele é batista, cara.
Eu sou messiânico. Bom, Batista, como igreja evangélica contemporânea, adota uma prática religiosa que limita o crescimento pessoal de seus membros, impedindo os fiéis de ter a oportunidade e liberdade de questionar seus líderes. Eu já vivo nessa situação mais ou menos, quer dizer, na nossa aqui a gente é obrigado sempre a ficar catando, sei lá, o que o líder fala. Isso já é uma chateação desgraçada, imagina no Batista. Oitava, na questão da liderança. Autoridade, tá, não é só liderança. Vamos botar se ele é líder, se não é tal. Autoridade. Que conta com quem? Com quem que Bolsonaro conta? Com os que elegeram? Não. Aquelas percentagens, não é mais. Do jeito nenhum ele não tem aquele número mais. Com que parcela dos militares? Também caiu. Ele foi tirando um, foi tirando o outro. Pensa que aquele pessoal não tem ramificações? Né? E não esquecer o seguinte, né? Sempre falo isso. Bolsonaro é capitão. O Mourão, por exemplo, que está logo abaixo dele, é general. Se você estivesse na sua casa, você fosse capitão, né, e teu pai fosse general, ou aliás, ao contrário, você fosse general, teu pai capitão, né, na hora lá da família, invertia as coisas, mas no quartel não. Está invertendo um pouco, a questão de presidência tá, mas ele é capitão, entendeu? Com a força militar americana, mas como ele parece não ser adepto do realismo político, que tem de levar em conta a força, o poder, mas sim, me parece que ele é adepto do moralismo político. Tipo assim, quando ele deu aquela declaração, né, com a saída do Sérgio Moro, ele falou assim, que ele ia perder seguidores, ele falou, desgaste político, sim. Enfraquecimento moral, não. Isso é moralismo político. Desgaste político. Ele tem que ter o poder, a força política, pô. Estrategista? Em pouca jogada, nesses seus 40% do seu mandato, né? Isso se ele chegar até o fim do mesmo. Note aí, o Celso de Mello vai conduzir inquérito sobre Bolsonaro. Olha quantos pedidos de impeachment tem lá. Né? Ele saiu atropelando, derrubando que estavam próximos, aqueles que ele havia escolhido. Resultado, aqueles que ele havia escolhido, ele não foi cara assim, não. Ele escolheu. Então, escolheu mal. Resultado, empregou o contrário da arte da guerra, que é de dividir seus adversários ou inimigos para dominar. Ele fez ao contrário. E passou a empregar a tática conscientemente ou não de dividir seus chegados a si para fortalecer os seus adversários e inimigos, enfim, para ser dominado. É o que ele está sendo. Agora, para não cair, vai se amparar no Centrão? Nossa. Ainda querem que eu acredite que o Centrão é melhor do que todos que estavam à sua volta. Trocar o Sérgio Moro, que não fazia o que ele queria, por um que faça tudo o que ele quer, aí vamos ver o que de tão extraordinário vai acontecer. Se não for nada ou quase nada, ou ainda nada melhor do que o Moro vinha fazendo, o que eu posso pensar, meus amigos? Posso pensar que o Bolsonaro é igual ao Lula, nesse sentido, né? Destruía todos que lhe pudessem ofuscar a sua liderança. Estou pensando errado? Ou então é incapaz, não sabe nem escolher um sucessor. Bom, 10º e último. O resultado do seu governo deve ter uns 300 feitos. Mas não os considero espetaculares, não. Mas sim nada do que um Temer até poderia ter feito.
Em minha opinião, o que falta ao Bolsonaro para realizar o que o Brasil necessita de mais urgente, né, é, um, criar uma cultura nem de direita, nem de esquerda, né, no Brasil. Segundo, fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, para reabrir após uma faxina. Terceiro, porque assim, né, cara, se um criminoso que nem o Lula foi o que indicou muitos membros para o Supremo Tribunal Federal, esses caras também não podem valer muita coisa. Foi indicado por um criminoso, pô. Terceiro, acabar com o Foro de São Paulo e o lulopetismo, e todos os seus puxadinhos. Para com isso. Não presta, pô. Porque você vê, o tempo todo eles estão fazendo o que quer, tirar o poder do outro, mas não querem contribuir para o Brasil. Não, não é isso. Só poder. Quarto, fazer pronunciamentos em cadeia nacional. Agora, caso não tenha competência para tal, não tenha medo, não, de procurar alguém que possa fazê-lo no seu lugar. Dá um lugar para o outro para fazer isso aí, né? Um cara que ataque com argumentos, e não com argumento ad hominem, não. Ad hominem é atacar pessoas, não é isso não. São as ideias dele, né? E nem de zangadinho com mentiras. Também não adianta, não. Estou zangadinho, ficar falando mentira também não adianta. Nunca empregando fake news, também não. Nem comprar mídia, também não. Vai lá. O Rede Globo não é concessionário, você pode chegar e pedir para falar lá. Pedir não. Mandar, quero falar. Posicionamento na ação. Bom, e esse camarada que fosse lá para falar isso, ele tinha que atacar, fazendo oposição, porque esse pessoal fica fazendo oposição com falácias, com mentirinha, né? Nunca a Rede Globo vive fazendo, né? Bom, finalizo essa introdução com o que vem constantemente dizendo. O que é que eu venho dizendo? Vou hibernar para continuar a focar no que se refere à formação de Mamerritos. Acordem-me se Bolsonaro começar a passar perto das 4 necessidades urgentes que apontei acima para a nossa pátria. Aos que acreditam ser um iluminado, tem gente que acredita ser iluminado, né? Não é o Bolsonaro que está falando, não, são os adeptos deles. Acreditam que é um iluminado. Ele fica que são inspirados pelo Espírito Divino e que assim tem zelo excessivo, quer pelo Bolsonaro, Moro, Lula, também tem os lulistas também, isso é tudo inspirado, divino, né? Iluminado, ou seja, em poucas palavras, no meu ver, é um intolerante, um fanático, né? Eu prometo que seria indiferente ao que eles me disserem. Fique em paz, é o que desejo a este, ponto final. Bom, no que se refere à religião, do ponto de vista messiânico, também diria que vou hibernar, enquanto perdurar essa falta de isonomia. Não dá para aceitar essa excessiva verticalidade, esse sojo. O Messias me chama no seu ensinamento, o Espírito de Isonomia, dito em 25 de abril de 1952, ele falou assim, ó, a religião também exige um profundo conhecimento da época. Vamos lá, começou bem, né? A religião também exige um profundo conhecimento da época. Você acha que os nossos líderes estão fazendo isso? Está mais para alienar do que conhecer? Todavia, os religiosos são indiferentes a esse ponto. Continua a missão. Demonstrando forte inclinação para considerar a tradição milenar como código de ouro. Sim. É só isso? Sendo a fé algo espiritual, a verdade absoluta e eterna não é possível modificá-la, nem eu quero. Mas o mesmo se aplica ao setor administrativo. Opa! Este corresponde à parte material da religião e deve acompanhar as mudanças da época. Vamos lá. Deve acompanhar as mudanças da época.
O que acabamos de dizer implica numa perfeita ação espírito-matéria, ou seja, devemos agir sempre de acordo com o método de isonomia. Assim é escusado repetir que não se conquista a alma do homem moderno praticando fielmente métodos antiquados. O essencial é compreender que a ação de isonomia é a verdade fundamental de todas as coisas. Desejo que os fiéis tenham profunda consciência dessa verdade e por isso estou sempre pregando o espírito de isonomia. Ponto. Agora vou eu. Todos sabem, quem faz um cursinho básico, uma história, uma historiazinha, todos sabem que a administração tem uma dinâmica. É o ponto que o Messoma falou, que a administração da instituição é diferente, né? Pode ser trocada, mudada. Então, todos sabem que a administração tem uma dinâmica, que ora está centralizando, ora está descentralizando. Bom, o sistema da igreja foi descentralizado, sabe quando? Até 1970. Em 1970 é que houve uma unificação. E essa unificação levou a uma centralização. Vocês pensam que isso aí foi fácil, que todo mundo aceitou bem? Sabe por que não aceitou? Porque você vê, vou chamar de casa de Joreio, para você ter uma ideia, mas não era, não se chamava casa de Joreio. O cara tinha uma casa de Joreio. Essa casa de Joreio era próspera. Tinha bastante encaminhamento, bastante donativo, ela tinha bastante atrativo, era uma casa assim, com beleza, era até a casa era própria, não era alugada, entendeu? Um monte de coisa, tá certo? Mas daqui a pouco outra não tinha nada, não sei o que e tal. Então, não, em nome da unificação, quer dizer, todos passaram para ficar fazendo parte de uma que ia controlar esse negócio todo. Você acha que as pessoas assim de mão beijada vão ficar contentes, né? Porque a tendência sempre, quando você parte para uma igualdade, é você botar num patamar, numa média, de uma coisa que cresce um e os outros crescem, tá certo? Tudo bem. Foi necessário na época? Não sei analisar. Pode ter sido, né? Agora, o sistema agora foi passado 50 anos, foi em 1970. Então, 50 anos de centralização, acho que os administradores da igreja devem se conscientizar de que a época atual está mudando. Está mudando de quê? Do globalismo para o nacionalismo, não é? Porque todo mundo começou a ver que esse globalismo era meio fajuta, era um globalismo simplesmente econômico, onde os que estavam em melhor posição ficavam dominando o tempo todo. Que centralização, que globalismo é esse? Ou então botar na ONU, a ONU fica dizendo o que tem que ser feito, e a ONU lá dominada pela esquerda. O que é isso, pô? Tá certo? Messama queria uma presidência mundial, mas não uma marqueteira que pudesse ser formada agora. Né? Então, pode-se pensar o seguinte, será que não está na hora de sair da centralização para a descentralização? Eu noto aqui que a nossa unidade aqui em Teresópolis já está se ficando, já há caso, né, de se ficar em dúvida se a gente deve dar donativo para a construção, nós estamos aqui querendo fazer obra na nossa igreja. Será que deve se dar donativo para essa construção da nova casa? Por quê? Por se temer que os dirigentes acima usem tais donativos para outros fins. Eles podem fazer isso. Aí você vai dar um dinheirão e ele vai ser aquilo, não vai servir para tua, não vai ter um nacionalismo, vai ter um globalismo, entendeu? Então, ao invés de se criar uma unidade forte e bela, né, aqui, né, estaria fortalecendo, embelezando outra qualquer coisa de outra instância. Chega de tanta diretrizes, ordens e dizer o que deve ser feito. Os membros não são retardados e nunca esquecer de que a igreja somos todos nós e não somente reverendos e ministros. Bem?
No que tange ao coronavírus, ó, mais uma hibernação da minha parte, já que sobre esse episódio dessa pandemia, eu escrevi e postei. Não foi só uma essa aqui, não. Estou pegando a última coisa, que foi respondendo perguntas sobre o coronavírus. Como tem muitas folhas, eu convido a vocês a ir lá no nosso site, está lá, www.centroculturalparadisíaco.com.br. Até minha filha estava me perguntando, ainda há pouco nós estávamos conversando, falei para ela, aquilo ali continua. Por que? Sabe o que está acontecendo na política, na religião, no coronavírus, lá o que seja? Está chegando a um ponto que é uma pena, mas é isso que está ocorrendo. As pessoas começam a me acompanhar, a fazer parte do nosso grupo, eu não sei como dizer, né? E aí estão chegando e já tem um cabedal de coisa pela frente. Ela fica sem saber, daqui a pouco ela não sabe o que, é que eu falei sobre o coronavírus, daqui a pouco vai me fazer uma pergunta sobre o coronavírus. Pô, já dei uma palestra aí que demorou, parece com 15 aulas. Já dei outra que demorou 5 ou 6 aulas. E fiz essa última eu peguei e botei lá. Nós temos assim, mudou muito? Por enquanto, para mim, não. Mesmo que mude alguma coisa, é acrescentar um detalhezinho, uma coisa, mas no grosso, não. No grosso é continuar pensando assim, querendo uma coisa que seria a coisa mais chocante. Os casos estão aumentando. Tudo bem. Se você pensar que essa força, para ter uma força para ir assim para os países, né? Para o mundo, tem que pensar o quê? Tem que pensar, vou botar para lá, se fosse um anjo, você acreditava? Um anjo teria uma força dessa? Se for um dragão, que é equivalente a um anjo, você acreditaria? E o que é que o anjo ou um dragão eles fazem? Bom, eles têm que guardar alguma coisa, né? É um anjo, é um espírito guardião de alguma coisa, né? Nosso espírito guardião não guarnece a gente? Então, um anjo, dependendo do tamanho dele, né? Da altitude dele, da amplitude dele, um dragão, ele tem uma responsabilidade enorme. Então, todos aqueles pecados reunidos, ele quer purificar eles. Ele vai fazer a purificação disso. E todos que tiverem identidade com aquele problema, é o cara, mas eu não visitei nenhum país. Meu amigo, não se trata disso, cara. Se trata se você, dentro de você, tem máculas compatíveis com o que estão ocorrendo em qualquer parte do mundo. Se o desencadeador for lá em Wuhan, né? Wuhan, se for lá em Wuhan, não interessa. Se você aqui no Brasil você tem compatibilidade com aquela problemática, lá eles, posso estar errado, mas lá eles pegaram lá o maior lago lá e deram uma arrasadinha no lago. Aqui, se você pega mais águas, vamos para água geral, você arrasa um pouco, de forma direta ou indireta, porque tem que pensar nisso. Você está lá com as máculas compatíveis, pô. Aí quando se fala assim, como eles são a fala, o problema não é tanto o contágio, nesse sentido que chamo de contágio. Não é isso. É que lá dentro você tem máculas daquilo, compatível com aquilo. Aí, quem que vai fazer o processo de limpeza dessas máculas? As máculas estão lá no espírito. Aí vai vindo de lá de dentro elementos para consumir essas máculas. Aí quando eles vão vindo para o mundo material, porque as coisas sempre assim, né? Da purificação vai do espírito para a matéria, né? Aí que vem doença, ou o que seja, outra palavra qualquer. Aí o que acontece? Ele vai ganhando status de vírus ou de bactérias, né? Um pouco maior, tal. Vai comendo aquelas máculas, a responsabilidade dele. Aí depende do cara, se o cara é todo fracote, não tem mecanismos para aguentar esse tranco, aí morre. Ah, foi que alguém infectou? Se quiser olhar assim, pode olhar. Mas está lá dentro do cara. Quem não está com essas máculas, o vírus, como é que o vírus vai se alojar em uma célula?
vai levar a porrada, cara. Entendeu? Bom, mas eu vou adiante porque... Mas tudo isso eu estou preparando. Quem quiser, faça perguntas. Estamos aqui livre para a gente conversar bastante, né? Eu espero que essa conversa sirva para vocês também. Não é para mim simplesmente, não. Bom, que é difícil ter essa conversa por aí. Tem muitas noticiazinhas, mas vamos lá. Talvez entrando por aqui, no que diz respeito à internet. Não faz pouco tempo que assistir filmes, não sei se vocês lembram disso, só indo ao cinema. Né? Pouco depois era indo em locadora, né? Pegar este filme, era VHS, lembra? Depois passou para DVD. Depois entrou pelo caminho das TVs. Não sei se você lembra. Tela quente, aí ficava passando lá. Depois começaram a vender por dentro da. Depois começaram a criar os telecines. E até que chegou a Netflix. Um monte de escolhas a qualquer hora. Não é um tempo assim, era assim, ó. A TV vai passar esse filme a essa hora. Você não viu? Dançou. Aí depois criaram uma coisa para você, né? Guardar, memorizar, tem um nome para isso aí. É gravar, fazer uma gravação. Eu me lembro que eu tive isso também. Aí gravava já. Mas agora não, pô. Não precisa fazer nada disso. Guardou isso. Então, tudo está mudando com a internet. Não preciso mencionar mais nada. Só dei um exemplozinho do filme. O quanto a internet modificou nossa vida para sempre e continuará a fazê-lo cada vez mais com o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação. O que as pessoas não podem deixar é que a evolução tecnológica nos faça esquecer-se do mundo real. Ah, eu criei um joguinho. Porra, essa merda não serve para nada, cara. Não está no mundo real isso. Vai ficar o cara jogando o dia inteiro. Onde relacionamentos e interações que ocorrem pessoalmente são de extrema importância. Cuidado com o virtual. Que toda e qualquer inovação tecnológica pode ser usada em nosso benefício e esteja sempre acrescentando e não diminuindo nossos conhecimentos. Então dá a impressão que tudo que está na internet falou, não sei o que, é conhecimento. Não. O que gostaria de chamar a atenção é o seguinte, fazendo um paralelo, hein? Há mais de 50 anos atrás, quando eu buscava aprendizagem e educação, infelizmente, sem ter nenhum mestre para me orientar, para me indicar o caminho, eu ia a uma biblioteca, uma livraria, e diante daquela imensidão de livros, eu procurava um que pudesse servir aos meus anseios. Que dureza, não? Perceberam a dureza? Bom, na atualidade, com a internet, todo mundo virou escritor. Tem opinião sobre tudo. Hoje, a ignorância não é devido à falta de conhecimento, mas sim por excesso deste saber de baixo nível. É como alfabetizados que não sabem interpretar um texto. Ou seja, fazendo analogia, os usuários de internet são análogos aos analfabetos funcionais. O que tem na internet de entretenimento e dispersão de temas e conteúdos desnecessários e inúteis é de uma enormidade atroz. O cara pode ficar completamente entretido, ele não vai ter problema de solidão nenhuma, ele até vira à noite, madrugada, vai sempre coisa para ele ver, crescer, não sei. Então, como procurar algo de valor nessa abundância de supérfluos e dispensáveis?
Aí que eu entro, eu boto assim, ó. Quem for messiânico, focado e determinado, até eu gosto de usar essa expressão, né? Que não fica batendo palmo para maluco dançar, o cara não tem nem tempo para ficar batendo palmo para maluquinho dançar. Pô, vê que esse cara é maluco, cara, você está perdendo teu tempo. E nem segue alguém, que tem pessoas assim, que segue alguém ou algo por temê-lo. Pode ser um chefe, pode ser um marido ou uma esposa. Fica determinando o que o cara tem que fazer, o cara segue. Bom, então, ou se a pessoa for um ser humano que desconfia de que tudo que eu estou escrevendo, aí, ou parte do que eu estou escrevendo e postando, tem a ver com o seu espírito, afinidade com o que está sendo dito por mim, mas podia ser por qualquer pessoa, é aquilo que você quer. Então eu convoco, ou convido, não sei qual é a palavra, para me seguirem na minha missão, que atualmente ela consta da seguinte programação para este 2020. Vou falar em linhas gerais, se as pessoas quiserem saber alguma coisa, porque pelo olhando por ali que eu estou olhando, são pessoas que já me conhecem. Se tiver gente que está vendo e não está botando, não está mostrando ali, dando um boa tarde, falando alguma coisa, aí eu não sei. Então, se são essas pessoas aí, essas aqui já me conhecem mais ou menos, sabem o que eu faço. Só vou listar só e se tiver dúvida, me fala. Olha. Sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama. Já foram feitos, já foram dados vários cursos, já foram já postos de várias maneiras. Deve ter uma imensidão de horas, de páginas, né? E eu agora vou retornar, talvez em outubro eu retorno fazendo o volume 3 homem, que eu já fiz a introdução, já fiz Deus, já fiz o mundo, né? Agora vou fazer um homem. E mais de uma outra maneira, entendeu? Outra coisa foi assim, as introduções às apresentações dos ensinamentos do Messias em fonte de organizações messiânicas. Lembra daqueles 146 volumes? Tem aí? O que é que eu fiz? Eu fiquei. Porque muitas coisas são repetidas, eles vão no mesmo local para pegar. Aí cada um é uma organização messiânica, pode ser a nossa Igreja Messiânica Mundial do Brasil, pode ser a Torrô, pode ser qualquer outra. Elas vão lá, pegam o que elas querem e organizam da sua maneira, mas a fonte é a mesma, entendeu? Então tem muitas coisas que são repetidas. Então, daqueles 146, eu fiz 36 volumes apenas. Juntei um com o outro, entendeu? Sobre determinados temas, e fiz assim. E aí falei para vocês. Então não preciso falar mais, mas já está feito isso. Quer dizer, como se fosse assim, apreciei dos 146, transformei em 36, apreciei eles. Outra coisa, por um estudo cronológico da vida e ensinamentos do Messias. Eu me lembro que eu já falei para vocês que eu parei em 1948. Fiz de 34 até 48. De 49 até 54 está parado porque eu estou fazendo outras coisas, porque aquilo ali dá muito trabalho. Principalmente por essa época, que é a época que ele escreveu mais. Certo? Mas está tudo já feito, hein? Quer dizer, eu já botei todos de 49, todos de 50, todos já estão lá. Só falta fazer o que eu fiz, quer dizer, fazer síntese, fazer essas coisas todas. Olha o trabalho. Vocês estão entendendo, né? Eu peguei, fiz o ensinamento, fiz a sistematização, depois eu comecei a fazer o quê? De todos os livros que tem, eu fui lá. Depois eu peguei por ano, fui lá. Eu estou cercando tudo para ter de várias. Aí o camarada quer dizer, mas será que Meixo Sama fez isso? Em que época? Porque o que ele estava vivendo, vai lá. Mas que locais que tem isso escrito? Está lá, entendeu? Aí eu comecei a fazer a iniciação à formação de Mamerito. Né? Com um livro melhor que tem sobre o assunto e filmes melhores sobre o assunto. Foi assim que eu fiz. Sobre Deus, por exemplo, tem um monte de filme. Mas assim, eu fiz então, eu fiz Deus, mundo, homem, Messias, religião, cultura. Eu vou começar a Jorei agora, a próxima vez.
Tem livros que eu pegava, tem livros que não existia, tipo Messias, e eu fabricava o livro, elaborava o livro. Supria essa lacuna. Bom, depois vem memória cultural literária. Aí memória minha, de todos, assim... Eu li muitos milhares de livros. Então, eu escolhi para vocês 160, mas eu já botei mais um ali, 161 livros. Tá certo? Então, eu estou vindo. Fiz a introdução, fiz a Idade Antiga, fiz a Idade Média. Está faltando o quê? Idade Moderna e Idade Contemporânea. São livros dessa época, estão faltando. Já está listado quais são os 160, né? 161. Depois fiz a mesma coisa com a memória cultural cinematográfica. É tudo que eu tenho aí já está. Eu já não estou mais botando aí, mas já sei que tem coisa boa. Na semana passada eu botei, foram 5 filmes, 7 filmes, né? 7 filmes bons, de boa qualidade. Você pensa que eu já tenho na minha videoteca? Não tem mais, não. Lá não tem mais espaço, chega. Já está na Netflix. Então, mas assim, na minha biblioteca, aí, a biblioteca, sei lá, então 443 títulos. Títulos não quer dizer que são a quantidade de unidade de filmes. Porque às vezes um título pode ter 5, 3 filmes, né? 3 unidades. Então tem 802 unidades, né? Então, nós já fizemos, só para lembrar assim, de chute assim, Pássaro Azul, Viajante no Tempo, Shangri-La, lembra? Mistérios da Mente, Ensaios sobre Cegueira, Jerusalém, Mânica, Por um Manifesto Messiânico Mundial, Admirável Mundo Novo, Encontro com Homens Notáveis, abordar O Mundo Segundo a Monsanto, Capitalismo, Uma História de Amor, Dívida Pública, O Eterno Judeu, acho que foi o último que eu fiz. E agora nós vamos continuar, né? Vamos entrar em outra. Nós já varremos, agora vamos entrar na missão. Nós já fizemos a fundamentação e salvação. A gente vai fazer missão agora, faz aí uns 6 filmes sobre a missão, depois volta de novo para a fundamentação, porque tem muita coisa. São resenhas, né? Isso é que eu estou fazendo. Aí nós vamos para memória cultural musical. Se não me engano, num certo sentido, acho que estão parados no barroco, se não me engano, né? A Ana que sabe mais aí. Nós fizemos medieval, renascença, estão parados no barroco. Vamos ter que entrar no clássico, no romântico, nova música e tal. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, estou fazendo até... Vão ser mais de 100 músicas, varrendo essa história toda aí. Eu estou fazendo uma coisa à parte, porque também ensino um pouco o que é a música. Eu já fiz o primeiro, foi sobre música, abrangendo um pouquinho lá da música antiga, né? Eu agora fiz esse segundo, foi da música, foi do barroco, né? Só faltando a música a clássica, estou lembrando bastante que é a clássica, a romântica e a moderna. Vou fazer isso quando tiver na época, porque por enquanto está acho que no barroco, eu já fiz o barroco. Então, por isso que quando vai entrar no assunto, aí eu faço uma coisa que não é só daquele tipo de música, né? Daquela classificação daquela música, mas também eu aumento um pouquinho a ideia para você conhecer o que é a música. Eu falei do tonal, atonal, falei eu vou falar, acho que eu não falei ainda, vou falar da diferença entre piano e o cravo, entendeu? Dar uma opção, mostrar para vocês por dentro como é que funciona esses instrumentos, né? Bom, depois que eu acabar esse negócio da música, em outubro, né, que estou fazendo rápido, ela e o cinema. Porque tanto é que ela e o cinema são 2 coisas diferentes, porque eu não faço assim muito ao vivo, eu faço gravado, porque era um problema complicado. Como é que eu ia botar, por exemplo, eu queria botar um trailer do filme e depois falar sobre o filme? Trailer, eu não vou fazer o filme todo, né? Botar o filme todo. Eu boto um pedaço do trailer e depois eu falo. Eu não tinha mecanismo para fazer isso, então eu tive que ir no local para fazer a edição dessa maneira. Eu falava, o cara bota o filme lá, então eu aí disparo essa acoplagem das 2 coisas, né? Depois que acabar os filmes, aí eu vou fazer
questão de, vamos chamar de música não clássica, mas seriam músicas populares, né? Que vão ser 70 vídeos, são 43 temas, né? Vou fazer Vozes dos Povos Esquecidos, quase ninguém tem isso. E vou fazer, vou varrer tudo, vou varrer pela música medieval, Renascença, Idade Média, canções tradicionais do século XIII e XIV, Mediterrâneo, Janela para o Mundo, né? O Romântica, a Oceania, o Havaí, a África, o Oriente, eu vou fazer isso tudo. Na América Latina, vou falar sobre as canções do Brasil, sobre Cuba, sobre o México, sobre o Andes. Na África, Madagascar, Etiópia, Egito. Na Ásia, China, Japão, Índia, Bali, Nepal, Oriente Médio, Íria, Síria, Bangladesh, Arábia. Na Europa, Rússia, Escócia, Irlanda, Bulgária, Turquia, Grécia, Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, Hungria, blá, 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 blá. E outros, por exemplo, até cantos messiânicos, músicas instrumentais, temas de filme, de cinema. Na música erudita vão ser 176 vídeos. Né? A parte escrita estará nos Minutos de Cultura, que eu estou fazendo, que recita a música clássica, enquanto as músicas vão sendo postadas no Facebook. Vão ser 176 vídeos, não seja quanto que eu fiz. Né? Mas vou também falar, para você ter ideia, do blues jazz. Eu tenho um monte disso aí, serão 19 vídeos. Desde o início das coisas mesmo. Estudei um pouquinho isso. Memória cultural política da elite do poder, lembra? 1943 a 1975, que eu falei da minha vida. E parei até 1975. Introdução às altas rosas, sociedade local, as famílias poderosas, celebridades, muito ricos, os principais executivos, rico associado, os senhores da guerra, ascendência militar, o diretório político, a teoria do equilíbrio, a elite do poder, a sociedade de massas, a alta imoralidade. Tudo isso aqui vai, essa alta imoralidade. Tem 1 hora e 5 minutos. Tudo isso aqui já foi feito. Formação de opinião oralmente. Tem uma quantidade enorme. Não vou nem falar sobre isso. Minutos de cultura. Minutos de cultura, os temas tratados em cada conteúdo, inicia com uma introdução e os demais estão dispostos a seguir com o número de tópicos entre parênteses. Já os números entre parênteses, o negócio é o seguinte. Nós temos 16 conteúdos. Bíblia, por exemplo, tem 7 temas, 112 tópicos. Aí eu boto cada um separado. Introdução, um tópico. Gênesis tem 14 tópicos. Êxodo e Deuteronômio, 11. Os livros históricos, 16. Sabedoria e Profetas, 15. Os Evangelhos, 36. Atos, Epístolas e Apocalipse, 19. Eu vou fazendo religião, faço a mesma coisa, mostro desde o início, crenças primitivas, crenças milenares, hinduísmo, budismo, judaísmo, vou para aí afora. Filosofia, mesma coisa, começo lá do mundo antigo, mundo medieval, vou para aí afora. Ciência, o começo da ciência, a revolução científica, expandindo, eu estou só dando uma risada, a história, as origens humanas, as civilizações antigas, vai por aí afora. Psicologia, vê, Natasha? Ainda está aí? Deve estar acordada aí. Vai. Psicologia. Vão ser 8 temas e 109 tópicos. Eu faço uma introdução geral, depois eu venho raízes filosóficas, porque a psicologia vem de lá. Então eu faço 15 tópicos. Behaviorismo, 11. Psicoterapia, 23. Psicologia cognitiva, 21. Psicologia social, 14. Psicologia do desenvolvimento. Estudei muito isso com o Piaget. 15. Psicologia da diferença, 10. Aí vou para a sociologia, feminismo, a arte, a literatura, a música, o cinema, a política, a economia e negócio. Bom, eu digo que eu encerro isso aqui falando que algumas observações. Não constarão os textos, os tópicos que eu coloquei aqui
Eu fui até os conteúdos, que são 16, e os temas, deu para botar. Mas tópico, não dá. Tópico só de página, sabe quantas são? 5.500 páginas. Então desiste, né? Segundo, os conteúdos do Minuto de Cultura não são os mesmos da coleção da Bíblia do século XXI. Tem alguns que são, tem outros que não são. Pois os conteúdos dos Minutos de Cultura são os 16. Né? Enquanto os conteúdos da Bíblia são aqueles 18, e que tem a ver e alguns não têm. Então é possível para haver uma maior aproximação entre estes, que se acrescente entre outros. Eu posso acrescentar Minutos de Cultura, em vez de ter 16, eu posso botar mais. Né? Posso botar, por exemplo, sei lá, astronomia, antropologia, cultura, agronomia, saúde, educação, biologia, matemática, física, química, engenharia, tecnologia. Mas, cara, eu já com esse Minuto de Cultura, se eu quiser fazer isso, porque, veja, em outubro eu tenho que começar a botar aqueles outros todos que eu parei eles para disparar um pouquinho esse Minuto de Cultura. Já vai levar anos. Imagina só acrescentar mais coisa. Não sei, vamos ver. Lista por antiguidade dos 16 conteúdos dos Minutos de Cultura em 5 blocos. Quais são os 5 blocos? Bloco 1, que eu boto pelos mais antigos, seria a religião, que vai da pré-história. A religião vai desde a pré-história. A história, que vai de 200 mil anos. A arte, de 30 mil. Isso é um bloco. O outro bloco é o bloco da mitologia, que é 6 mil anos, literatura, que é 5 mil, e a Bíblia, que vai de 3.000 a 400 anos. Terceiro bloco, política, 2.800 anos, filosofia, 2.700 anos, ciência, 2.600 anos, economia, 2.400 anos. Quarto bloco, música clássica, 1.000 anos, sociologia, 700 anos, negócio, 500 anos. E o último bloco, que é o bloco 5, feminismo, que vai 300 anos, psicologia, 200 anos, cinema, 100 anos. Quarto e último observação é que os conteúdos da Bíblia do século XXI são tratados segundo a filosofia religiosa do Messias Meixama, não é isso? Filosofia religiosa do Messias Meixama. Onde eles são verdadeiros, onde eles são empregados no quê? A inteligência divina. Meixama escreveu isso com inteligência divina. Já os conteúdos dos Minutos de Cultura, que eu estou citando aqui ainda há pouco, eles podem ser pseudo-verdadeiros, empreendendo muito o que? A inteligência superior, tá certo? Se ocupando de ideias. Chega-se ao ponto de entender, porque nesse Minuto de Cultura, muito deles chega-se a entender ciência como sinônimo de realidade e verdade. Isso não tem cabimento, tá certo? Então, mais ou menos em 1 hora, eu dei um recado. O que eu esperava é vocês agora se manifestarem para a gente, né? Por favor. Estou olhando para minha esposa aqui. Estou falando um pouco só para ajudar, mas eu gostaria que vocês falassem assim. O que eu estou batendo, o que eu estou observando, né? Deixa eu até beber uma água por causa disso. Estou observando o seguinte. Vou buscar essa questão. Podia, catucar qualquer dessas coisas, né? Política, religião, coronavírus. Mas deixa eu catucar na internet, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Cara, isso vai ser muito complicado. Porque eu comecei a refletir eu mesmo, né? De repente eu comecei a assinar várias coisas. E interessante, que coisa, só para você ter ideia, interessante, na política, por exemplo, uma coisa que eu assinava, que era, vamos dizer assim, que era contra, né, o petismo, essas coisas todas, né? De repente mudou, cara, está do outro lado já. Né? Então hoje está uma confusão, porque se você se norteia, por exemplo, estamos norteando, porque eu tinha ideia de algumas pessoas. Não.
Cruzoé. Eu estava assim, me norteando, né? Que aquelas pessoas que eu conhecia eram assim, mas as pessoas, você vê, poxa, é porque, qual é o fundamento da coisa? O que eu deveria era ter elementos messiânicos que tratassem de política, da qual provavelmente eu não teria um desapontamento, pelo menos eu esperava, né, que eu não tivesse um desapontamento tão grande quanto esse. Mas é como nós não temos nada, é um deserto cultural nosso. Nós, messiânicos, vivemos um deserto cultural. Né? Aquele negócio que fala, dá o nome de um artista. Cadê? Quando cita uma pessoa ali que também não tem inserção nenhuma. É messiânica, mas ela não é uma pessoa que, vou falar a palavra-chave, seria o seguinte, ela é uma artista messiânica, ela não é uma messiânica artista. Entendeu a diferença? Então não dá. Né? Então quer dizer que esse vazio cultural, que não sei se vocês entenderam o valor da cultura. Eu, da última vez que eu falei assim, olha, caramba, o povo brasileiro não sabe nem votar, nem se incomoda com o negócio de voto dele, ele vende o voto, faz o que quer. Imagina se ele não tem esse cuidado com uma coisa tão próxima dele, poderia ser fácil dele entender. Imagina você pregando a ideia que ele tem que ter uma mudança cultural. Ele não tem cultura nenhuma. Entendeu? Ele não tem cultura nenhuma. O João escreveu que por ele está bom demais. Porque para mim está bom demais. Chega um ponto que a gente... Aí, olha a minha responsabilidade. Se eu sou uma pessoa que aparentemente eu estou preparado para isso, aparentemente eu posso estar aqui, como é que seria a palavra quando a pessoa se supervaloriza demais? Mas, pelo que eu estou notando, eu estou preparado para isso aí. Então, parece que minha missão está entrando por esse caminho aí. Agora, pode acontecer o seguinte, vamos exagerar aqui, que eu sinto que eu tenho essa missão, mas não tem ninguém querendo. E aí, pô? Entendeu, cara? E aí, o que eu vou fazer? Se ninguém quer, pô. Não está na hora, não está na época. Entendeu? Aí talvez eu tenha que fazer o quê? Eu tenho que me preparar mais ainda. Eu tenho um livro aí que eu comprei, então eu não me lembro mais, deve ter umas 2 semanas que ele está aí, coitado. Mas não consigo ter tempo de abrir o livro. Tem que abrir esse livro para ler. Estou doido para ler o livro. Entendeu? Então, quer dizer, outra coisa, não. Aí você começa a ter um grupo de pessoas, tem um grupo assim desse lado aí que eu vejo, que é um grupo que está mais atento, é um grupo que está sempre junto, mais ou menos, né? Nem sei dizer qual é, porque às vezes esse troço é tão maluco, que daqui a pouco, para mim, ter 200 pessoas me vendo é uma coisa, daqui a pouco para ter... Ontem, uma vez foi 3, sei lá quanto, é uma loucura, você não sabe dizer o quê. E não sei dizer nem se é o problema da internet, se é o problema das pessoas, eu não sei nada. Porque, você vê, pode ter pessoa que acompanha por tema, gostou do tema, tá certo? Então, ele não está nessa ideia que eu estou tentando dizer para ele. Olha, vamos fazer uma cultura revolucionária do Messias Meixução. Para ele, já podia ter parado na palavra cultura. Porque já ia ter dificuldade de saber por que cultura. Cultura, sabe o que ele fica imaginando cultura? Ele fica imaginando cultura, aquilo lá da Lei Rouanet. Ele não vê que todas essas áreas de conhecimento, todas as áreas de conhecimento que estão aí nas universidades, todas essas áreas, fazem parte da cultura. Ele não sabe com esses temas que são falados aí, para justiça,
né? Liberdade, igualdade, fraternidade, faz parte da cultura. Ah, está falando lá, a gente está preocupada com a dança. A dança faz parte da cultura. Não tem jeito de você escapar. Então, esse bloco todo é que tem que ser mudado. Ele tem que botar ele num nível mais alto. Porque como é que você quer que faça? Como é que quer que faça, vamos dizer, cidades messiânicas com uma cultura? Eu estou falando isso o tempo todo. Eu vou parar até de falar também. Eu vou dizer, olha, você vai ver lá onde eu já escrevi isso. Porque, pô, eu estou de saco cheio, cara. Se convence logo, não dá para fazer cidade messiânica. Não dá para chegar à construção do paraíso na Terra. As pessoas ficam dizendo, não, mas esse negócio veio ou não veio, mas você só quer contar com Deus? Pô, cacete, só a luz de Deus, só. O que é que você faz, pô? Eu já falei duas vezes, não, já falei, são duas coisas. Dois tipos de pecados, já falei várias vezes, vou falar mais uma vez, hein? Para aquelas pessoas que vêm com aquele discursinho que eu já não aguento mais, pô, se convença do que eu estou falando. Existe pecado de cometimento. Eu cometi um pecado, porque eu fiz algo errado. Mas existe um tipo de pecado que essa pessoa, geralmente, só preocupada consigo mesmo, dentro do seu mundinho, né? Bonitinho, não me incomodo com nada, não me meto nas coisas. Você tem pecado de omissão. Você não faz coisas que deveriam ter sido feitas. Aí você vai dizer, mas como? Ah, é, depois tu se fode todo, tu não sabe por que aconteceu contigo. Não sabe. Mas não tem pecado nenhum, não faço mal a ninguém. Tu não faz bem também a ninguém, pô. Ah, faz, eu dei uma esmola lá, tinha um pobre pedindo, eu dei uma esmola. Pô, cara, é isso que vai construir o paraíso na Terra, pô. Cara, tá difícil, cara. É pior que eu devia estar convencido, né? Só 3% vai ser salvo. Mas sei lá, eu acho que me dá uma ânsia de vontade que seja mais gente para ser salvo. Eu fico tentando capturar essas pessoas, mas é duro para burro, nossa senhora. O cara, e pior, sabe o que acontece? Isso é o que eu mais vejo. Alguns aí que podem estar me escutando, sabe o que acontece? Está dizendo, porra, não entendi. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Esquece rapidinho. Aí bota uma atividade qualquer outra, pronto. Aquela outra é nova, é atraente, não sei por quê, porque depende do nível, né? É atraente. Aí, o que a gente está querendo propor aqui, dança. Já pensou? Vamos brincar um pouco. Tem um tarado aqui me ouvindo, né? Aí, a gente está falando isso e está assim, porra, legal, bacana, joia. Aí, olha, eu estou te avisando por 5 horas, vou avisar logo aqui que vai acontecer mesmo. Vou botar história não, Viajando com a música pelo Brasil. Muito bom. Uma coisa que ontem, por exemplo, quem assistiu até aquele Viajando com a Música pelo Mundo, que expressões foram usadas aí, né? De ser elevação espiritual. É. Entendeu? E assim, é um CD que foi gravado de uma fita VHS, 22 anos, que não está assim Mas ainda toca, mas ainda toca. porque tem espírito. Agora, vamos voltar ao tarado. Tarado, porra, 5 horas da tarde é comigo mesmo. Não, não tem amor de Deus, não. 5 horas da tarde, o tarado. Só que tem que botar um programa, um pornô, para ele resistir. Pronto, ele vai ver o pornô. É mais ou menos assim, eu estou exagerando a palavra, entendeu? Para entender como é que são as pessoas. As pessoas mudam de uma hora para outra, não conseguem manter uma constância. Porque no final das contas, sabe o que tinha que fazer? Tinha que fazer o seguinte, olha meu amigo, eu troquei aquilo por isso. Agora está na hora de eu fazer uma reflexão.
Aquilo que foi trocado por isso aqui, pautando mesmo, o que tem mais valor? Existe essa reflexão? Nunca, jamais. Por quê? Sabe por quê? Ele quer a liberdade dele. Lei da liberdade é boa, sabe por quê? É que faz você sair do nível do mundo animal para o mundo humano. Excelente. Mas é a primeira lei. A segunda é a do servir. Sabe o que quer dizer isso? Você já não quer mais ter a liberdade entre o bem e o mal. Você escolheu o bem. Estão me fazendo entender? Isso é difícil, porque a maioria quer ter sua liberdade. Então, se ele fizesse uma avaliação de uma coisa com a outra, ele ia ver que ele escolheu errado. Mas ele não vai fazer essa reflexão. Se vocês me falassem o que vocês querem ouvir, eu falaria. Como eu não sei o que vocês querem, então eu fico sem saber o que eu vou falar. Fazer o quê? Né? O que querem saber, por exemplo? Suponhamos que você estivesse querendo dizer, pô, eu quero ir junto contigo. O que está me faltando? Ou então, o que está faltando a gente fazer? Eu sei lá o que podia botar na cabeça, porque eu não tenho a cabeça de vocês. Né? Então a pessoa disse, pô, João, por exemplo, falou, para mim está bom demais. Tá bom. Então tá bom. Né? Não, o que eu tenho desejo, que a gente tem desejo, é de realmente a gente criar um centro comunitário físico. Isso eu nem falei. Um local físico. Isso é assim. Se Meixama achar que a gente tem que ser um instrumento desse ela está falando no início, eu quis botar isso, não botei. Digo, quem é que está pensando no centro cultural? Um centro comunitário. Quem é que está pensando? Para ser o modelo, né, dessa ideia falou que o passo seguinte seria esse. Ninguém pensa nisso, cara. Isso já está escrito para mim um monte de tempo, só que tal, não tenho dinheiro. Talvez não tenha na época, senão me mandava dinheiro. Entendeu? Isso que eu penso. Mas pelo menos é o seguinte, eu sou um cara preocupado com isso. Eu não vejo a igreja, por exemplo, não vejo a igreja falar isso de jeito nenhum. Eu acho que a gente está nas premissas disso. A gente está nas premissas. E aí não sei se tem mais coisa aí. Não. Tem não, né? 5 horas é que você vai pôr o filme? Então, né? 5 horas, vou botar esse filme. Vejam que vale a pena. Agora, se tiver uma coisa melhor, você vê a outra coisa que é melhor. Agora, se você tiver em dúvida, pare e pense, cara. Pare e pense, pô. E depois, hoje, às 19 horas, vai ser a música e o cinema, né? Música e o cinema. Pare e pense, sabe por quê? Porque vendo uma história da música pelo Brasil, você vai juntar duas coisas. A música brasileira, né? A música brasileira, e você vai acompanhando as regiões brasileiras. Tá? Isso você vai ganhar um sentido. É assim, você diz, eu já não tem não, cara. É difícil. Você pode se perguntar assim, quanto você viajou no Brasil? Né? Eu posso dizer da minha experiência. Eu fui da Marinha, eu fui até lá ao Pará, entrei pela Ilha do Marajó, entendeu? Então, eu fui até lá em cima, vasculhando todo esse norte e nordeste, só pela Marinha. Agora, eu com a minha esposa, nós já fizemos o que? Rio Grande do Norte 2 vezes, Ceará, não é? Algumas coisas. Né? Algumas coisas, para baixo. Pô, já até de carona, fui até Uruguai, de carona. Agora, com a minha esposa, já fomos até lá em Bariloche, mais de mas aí já saiu do Brasil, no Chile, né, entendeu? Você saindo do Brasil, saindo do Brasil. Mas estou dizendo assim, já fui pelos extremos do Brasil, entendeu? Minas para dar de dentro, quer dizer, Goiás. Então eu conheço mais ou menos alguma coisa. Agora imagina. Centro-Oeste eu não conheço nada. Eu fico imaginando o seguinte. Só Brasília.
Imagina só o seguinte, se um de vocês aí não fizeram isso, você começar a ver essas regiões através das músicas, olha o esforço que eu fiz para conseguir música regional, eu tive que ir em lugares que vocês nem sabem, não vou nem ficar falando, né? Então você vai ganhar o quê? Um sentido de nacionalidade vindo para você. Você pensa como é que o cara vai defender sua nação se o cara não tem esse espírito? Por isso que o brasileiro é assim mesmo, cara. Ele não tem ideia, nem os caras que vão para o exército, vão para a marinha, sei lá para onde que vão, não, tem dificuldade de ter essa expressão. É muito difícil você só ficar por causa da língua. Ou então por causa do hino nacional, ou então por causa da bandeira. É como se fosse assim, usar a expressão assim, é muito símbolo, entendeu? É necessário começar a materializar isso. É a mesma coisa que se eu só vivesse dentro da tua casa. Você não conhece nem direito o teu bairro, tua rua, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero falar. Mesma coisa também, eu comecei a tentar viajar pelo mundo. Então já fui para a Ásia, Japão 2 vezes, já fui para as Américas, então, Europa. Estou tentando, quer dizer, ser um cidadão do mundo. Agora, se eu não consigo ser, porque eu não tenho dinheiro, lá o que seja, assiste as coisas que eu estou fazendo. Ontem, Música pelo Mundo, eu dei uma viagem, fui para a Ásia, Oceania, até fui na Oceania, botei músicas particulares, vocês vão ganhando esse espírito das coisas. Para chegar um dia, nessa direção, você pode chegar a um amor à humanidade. Pode vir a chegar a uma humanidade, que é o maior tipo de amor que tem. Entendeu? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo com a cultura, eu estou querendo coisas assim que eu, não sei, acho que conversando foi com a Natasha mesmo, foi há pouco tempo falando para ela. Cara, eu falei do Azteca para ela, eu disse, o Azteca, o povo Azteca, quando eu falar aí de... acho que deve ser religião. Ou filosofia, não, religião, foi religião. Eu já estou preparando essas coisas todas, então religião. O povo Azteca, cara, era um povo que só queria sangue o tempo todo. Eles cortavam o coração, tiravam o coração da pessoa aqui na mão, assim, entendeu? E era sangue jogando pela terra, isso que agradava os deuses, entendeu? Ele estava falando para a Natasha, minha filha, disse, olha, os caras estão cheirando o lugar, como se fosse assim, é como se tivesse pepita de ouro ali, só que tem que eles estão, como é que eu vou falar? Fez assim na terra, passando a mão em cima, onde se ele pegasse um pouquinho mais embaixo, já tinha ouro ali, mas ele só passou a mãozinha, entendeu? Então, a Azteca, peraí, eu falei para ela, sangue é espírito materializado. O coração é que capta o elemento fogo. Então, eles estão no caminho certo, mas completamente errado. Querendo fazer com isso o quê? Uma homenagem aos deuses. Não era isso para ser feito. Entendeu? Mas quanta coisa a gente pode vendo, eu já falei tanta coisa, né? O animismo, tudo tem espírito. Já vários povos. É porque agora as pessoas têm que entender o seguinte: tudo que eu estou fazendo essas áreas todas, elas são de pré-história, são coisas antigas. Então as pessoas têm que ter paciência, que às vezes você não entende direito, porque o camarada faz isso, faz aquilo. Mas vai entrando, não perde de vista isso, vai entrando, aquilo tem que ir entrando para você, que vai chegar, vai se aproximando para você. Uma das coisas, por exemplo, música. Pô, botar aquela música de cantochão, não sei o quê. Eu sei que é de uma outra época, mas se acostume a ver como é que dá aquilo, né? Coisas modais, coisas monofônicas, como é que aquilo ali foi se alterando, como é que foi vindo. Eu estou fazendo esse processo todo para você ganhar uma cultura. Quando tiver uma cultura, e sempre, ao mesmo tempo, tentando dar uns beliscãozinhos, botando aqui, ó,
Mexe o samba com a cultura revolucionária, não é bem assim, é um pouquinho diferente. Aí você vai ganhando aquilo vai crescendo, entendeu? Acredite nisso. Se você também não se descobrir uma coisa melhor, e que seja melhor realmente, não é só pensar que é melhor. Tá ótimo. Tem que bater palma. Só não posso ficar batendo palma para bêbado, para bandido, para maluco, né? Isso que eu não vou ficar fazendo, né? Então comece a se conscientizar, se responsabilizar, entender o que está querendo fazer, né? E participar seriamente, com sinceridade. Não tem sinceridade, não tem jeito. Isso é uma fala. Qualquer coisa melhor que você tenha, se você não tiver sinceridade, não adianta nada. Bom, já falei demais, ninguém falou mais nada mesmo. O que eu posso fazer? Então, me despeço por aqui. Daqui a uma meia hora, mais ou menos, vou botar a história da Viajando com a Música pelo Brasil. E aí depois, quando acabar de passar Viajando com a Música pelo Brasil, aí a gente pode abrir para tentar receber de vocês, né? Porque qual é a ideia? Botando Viajando com a Música pelo Brasil, muitas pessoas assistindo e depois entrando com vontade de comentar o seu sentimento, o que é que sentiu. Isso faz um efeito muito bom. Isso é feito um culto uma oração. Já pensou? Quanto mais gente tiver participando. Esse negócio de internet é aquela maluquice. Ontem só a Hermínia entrou, depois do Pois Viajando. Ontem só teve a Hermínia, só e a Ana. Entende o seguinte, essa porcaria dessa internet é assim, né? Ah, não, mas eu assisto depois. Porra, tá. O problema não é seu, não, cara. Sempre é você, sempre é egoísmo esse negócio. É participar em grupo. Participar em grupo. Ah, mas eu não posso. É difícil acreditar, cara. Pode ser até que aconteça isso. Mas é difícil acreditar. É porque você colocou outra coisa no lugar. Se convence disso. Pensa nisso. Reflete nisso. Então, se quer formar um grupo, eu sempre quis formar um grupo, não consigo, por quê? As pessoas não comungam com aquilo. Eles pensam o quê? Fazer parte do grupo, o que é? Eu não entendo, pô. A gente só tem isso aqui. A gente já perdeu a presença física, né? Só tem esse virtual. Nem no virtual o cara... Pô, o cara diz, não, mas tem que vir para Teresópolis, não sei o quê, gasto, não sei o quê. Aí eu tenho outras coisas para fazer, sempre essa aqui, com pressa, porque tem outras coisas para fazer, é a mesma coisa, né? Agora a gente põe no virtual. Tem uma hora, não, também tem outra coisa para fazer, não sei o quê. Pô, tem o tempo todo assim, mano. Como é que a gente vai fazer algum grupo? Como é que a gente vai chegar a formar? Sabe quem tem que formar? É gente com capacidade de, quando conversar com uma pessoa, tem tanto aquilo dentro de você, está tanto na tua massa de sangue, que você consegue atrair a pessoa pelo seu entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus no centro. É isso que a gente tem que ter, entendeu? Que a gente está formando um grupo para vivenciar isso, para a cultura nova era, para a gente fazer o Paraíso na Terra, cidade messinânica, núcleo. Mas para isso é preciso ter participação, cara. Porra, entende isso? A mulher está dizendo, chega mesmo. 5h30, tá bom? 5h30 não, 5 horas.